Ô, dona Jana, seguinte, ó. Tô vendendo um Hum. podcast com uma cachorrinha linda. Você quer Hum. comprar? Claro, onde que eu assino? Onde eu pago? catarse.me/Fgenialidades. Fgenialidades, compra aí que a gente vai vender mais do que podcast, a gente vai vender histórias. Vai! Uh! Efigenialidades, Criatividade e escrita. o podcast do Fantástico Guia. Chegou a hora, meu amor. Chegou a hora da gente começar a vender as nossas histórias, né? Porque no Que fim das contas, alegria. Hum. as contas chegam e a gente As tem que contas pagar. chegam. A Fifi E a precisa gente tem que comer a pagar. comidinha dela, precisa Enfim, ficar precisa aqui comer. toda esparramada, tal qual uma rainha que ela é, uma princesa. Então a gente precisa É, vender história. Em dólar, em real, exatamente. estamos vendendo o que quiserem comprar aí. E aí, meu amor? Ó, a dona Fifi já veio aí A pra. dona do nosso negócio aqui veio se Exato, já veio posicionar. fiscalizar se a gente tá fazendo a coisa certa. Mas, meu amor, Hum. seguinte, se a gente tá falando de vender histórias, eu quero saber como fazer dinheiro. Então, eu quero Uhum. vender realmente com dinheirinho caindo no meu bolso aqui, na minha Tá. conta. Mas eu também quero saber como é que eu vou vender a história para os meus leitores, para eu conseguir mais Hum. gente aí lendo o que eu estou colocando no mundo. Então, esse vender aí, a gente vai interpretar de duas formas, tá combinado? Tá, pode ser. Vender para Pode uma ser? editora, para uma revista ou para o leitor final, mas também vender a ideia. Acho que pode ser isso, vender o produto, mas também vender a ideia. Gostei. Gostei que você já listou aí. Então, vamos lá. Já falando de dinheiro. Vamos começar falando de dinheiro, que eu sei que Vamos, muita vamos, gente vai. veio para cá para saber de dinheiro. Mas você falou aí que dá para vender história para revista, para Uhum, editora, uhum. para o leitor diretamente, O né, leitor através final, de sim, plataformas ali, e financiamento. Também é uma sim. forma de vender histórias, né? Se você faz um Dá para financiamento vender para sua coletivo história aí para um edital também, do governo. para um edital, maravilha, maravilha, porque você vai criar ali um projeto, né? E Uhum, você vai tentar captar aquele recurso ali vendendo essa história, né? De certa forma, você sim. está ali trabalhando numa narrativa para que alguém leia aquela narrativa e fale, pô, beleza, eu quero comprar essa história aqui, eu quero investir Uhum. dinheiro nisso aqui. Então, vamos falar desse aspecto aí que é realmente dinheiro entrando na nossa conta para a gente poder fazer acontecer dentro da literatura, tá? Então, Sim. vamos começar pelas revistas, que eu acho que é um Vamos. campo aí no qual a gente está bastante afiado, né? Até porque a gente já conseguiu ser remunerado pelas histórias que a gente está vendendo, principalmente lá para fora, mas não só lá Uhum. fora, aqui dentro a gente já vendeu também história. Então vamos começar a falar um pouco sobre esse mercado aí de revistas? Vamos. Eu acho que é um mercado que ele é bem interessante para quem quer escrever coisas mais curtas, então acho que é um bom destaque aqui, porque a gente está falando de vender o seu livro para editoras e tudo mais, mas quando a gente está falando de revistas, a gente está falando mais de quantidade do que de extensão de obras. Então não é um romance por ano que você vai ter que vender uma vez por ano para alguém, são várias histórias que você vai poder ficar tentando vender para várias revistas. Acho que muda um pouco a dinâmica de venda. E acho Sim. que a questão da venda aqui, né, literal mesmo, né, porque você vai receber dinheiro em troca, mas eu acho que aqui a gente pode falar que é um processo de vender, de convencer aquela pessoa que está lendo a sua história a comprar a sua história dentre tantas outras. Então, acho que aqui a gente tem que falar que revistas é um mercado, aqui dentro também, mas mais lá fora, mais no mercado anglófono, um mercado em que é muito concorrido e que, portanto, você precisa se destacar. Você precisa que a pessoa, um leitor peneira, bata o olho na sua história, queira ler sua história, leia a sua história, passe para um outro editor, na maioria das revistas, pelo menos, o processo é assim. Esse editor leia a sua história e decida que dos X mil dólares que ele tem ali para investir naquela edição, ele vai investir X mil dólares, geralmente proporcional ao número de palavras Uhum. da sua história, né? Porque eles pagam por palavra, na sua história. Então, eu acho que, nesse caso, vender para revistas, o que importa na venda para revistas é principalmente o começo do seu texto, o formato do seu texto, se ele está capturando ali a atenção. Então, acho que a gente tem Uhum. uma moeda assim, que ela vai ser recorrente, a gente vai falar muito de captar atenção, de convencer, isso acho que vai ser uma coisa muito recorrente para qualquer caso, para vender para editor, para vender para leitor final, mas na revista eu acho que a sua ferramenta é o próprio texto. Você não precisa ter um posicionamento pessoa Uhum. física para falar com o editor, para vender a história para ele. Você não precisa ter
tanto, pelo menos a princípio, networking, ajuda a ter, mas não é o mais importante. Você não precisa botar sua cara a tapa, você não precisa necessariamente, embora também seja importante, tá numa rede social e tudo mais. Geralmente o que mais conta na venda para revista, principalmente no mercado anglófono, mas aqui acho que no Brasil um pouco também, é o que o seu texto fala. O seu texto tem que se vender. Você concorda? Concordo, e eu queria só retornar a algo que você trouxe, que é os dólares para pagar pela sua história e tal. Dólares. Por que a Jana trouxe, né, essa referência ao dólar? Porque nós somos editores também, né? A gente começou aí editando revistas já há bastante tempo, aliás, não vale a pena mencionar aqui há quanto tempo a Não, gente está editando, né? Mas assim, já tem um tempinho de estrada que a gente está editando, publicando gente por aí. E a gente também está do lado dos escritores, a gente escreve também. Então a gente já vendeu histórias e vendemos aqui, né, dentro do Brasil, para a editora, para a Suprasuma, né, da editora Suma, né, revista da editora Suma. Então a Jana vendeu na primeira edição, eu vendi na segunda edição, o Áquila, né, do nosso grupo de escrita, vendeu uma história para a terceira edição. Então, aqui dentro do Brasil, a gente ainda tem algumas revistas em atividade, mas a gente já teve um momento maior. E isso eu estou falando aqui em 2026, tá? Em 2026, a gente ainda tem algumas revistas aí, mas o boom de revistas passou e eu espero que retorne. Eu acho que a gente pode ainda ter aí um novo Sim, boom de revistas. Eu realmente torço por isso, né? temos Só que, esperança. só que a questão é, em toda a nossa trajetória como editores de revista, a gente conseguiu remunerar com valores que, na maior parte do tempo, eram valores simbólicos ali, né? Então, a gente se esforçava muito para poder remunerar, porque a gente é desse princípio, tem que fluir dinheiro na direção dos autores, senão tá errado. Se o dinheiro não está indo na direção dos autores, tá errado. Mas a gente reconhece que a única vez que a gente conseguiu pagar o que as revistas lá de fora pagam foi quando a gente conseguiu ali uma parceria com uma ONG de fora que trouxe essa possibilidade da gente remunerar com 8 centavos de dólar por palavra todo mundo que a gente publicou na Mafaverna, que era uma junção da Uhum. Gafo com a Taverna, né? Então, por isso que a gente está falando de dólar, porque se a gente está falando realmente de fazer dinheiro, a gente vê o mercado lá fora como sendo um mercado mais maduro nesse Rentável. sentido, mais Sim. rentável. E isso não quer dizer que vocês vão fazer muita grana vendendo lá fora, não, tá? Porque é muito difícil vender história lá para fora. A gente não quer vender ilusão aqui, tá? Não é fácil emplacar uma venda. A questão é, uma vez que você está sendo remunerado por palavra, a depender do tamanho da sua história ali, é muito comum que você receba por essa história um valor até maior do que você receberia se você estivesse publicando um livro por uma editora tradicional aqui no Brasil, né? Porque quando você vai publicar por uma editora tradicional aqui, você recebe um adiantamento. Então, é muito comum mesmo que você consiga um valor ao vender um conto ali, uma história de até 7.500 palavras, maior até do que um adiantamento que você receberia dentro de uma editora tradicional. Então, por isso que a gente está Uhum. falando em dólar, né? Porque Sim. a gente vê realmente nesse mercado uma possibilidade maior de você ter esse retorno financeiro. É um mercado mais maduro, com mais oportunidades, né? Mais quantidade de oportunidades e que paga. A gente tem a vantagem do câmbio, né? Então, acho que várias coisas se somam e fazem Sim. com que esse mercado seja mais rentável, mas é Ou, também um ou a mercado. desvantagem, né, de estar do outro lado É, do campo. exato, exato. Mas também tem a questão ali de ser um mercado muito concorrido, né? Então a gente também, claro Sim. que tem ônus e bônus ali. Então tem essa questão, né? Mas acho que tem outras formas também de ganhar dinheiro. Você mencionou as editoras. Inclusive, a gente tem um episódio sobre editoras convencionais, editoras sem aspas. A gente tem um A gente falou podcast das com diferenças, né, aspas. entre editoras com aspas e editoras sem aspas. Então tem um Isso, episódio aí que vocês podem dar uma olhada isso, no que a gente, na nossa opinião, né, sobre essa questão. Mas isso. editoras, né, Jana, você vai ser publicada agora em 2026 pela editora Aleph, uma editora Uhum. gigante aqui no Brasil, né? Sua ficção científica, sua fricção científica É a vai fricção sair científica. por lá. E, assim,
não é um caminho fácil também, né? Você conseguir emplacar uma publicação numa editora tradicional aqui no Brasil e lá fora também, né? Mas lá fora a gente nem vai entrar tanto, né, em como vendê-la para fora, porque é um mercado que funciona de uma maneira muito diferente do mercado aqui dentro. Sim. Mas aqui, como aqui a gente está no Fantástico Guia e a gente só fala de coisas que a gente já fez, Jana, Exato. o que você pode trazer aí em relação a publicar numa grande editora com base no que você viveu e também na galera que a gente conhece, que conseguiu emplacar uma publicação? Eu tenho uma parte que eu posso falar, que é a parte de vender a história para a editora. Então, vender a história para a editora, eu digo que é um processo que foi um processo de muitos anos, no meu caso. Não que eu fiquei anos vendendo essa história, mas eu fiquei anos desenvolvendo relacionamentos com pessoas do mercado. Eu demorei anos para ter um material realmente digno de ser publicado no romance, né? Eu investi muito tempo da minha carreira em ficção curta, não me arrependo, mas demorou para eu ter um romance. E quando eu consegui esse romance, o momento de vender para a editora foi um pouco diferente do que uma pessoa que está partindo do zero vai fazer, porque ela vai bater na porta da editora. A editora entrou em contato comigo, mas eu precisei vender o meu pitch ali, eu precisei apresentar uma ideia. Eu tinha um manuscrito que ele foi editado, mas eu tinha uma base ali, e a editora leu esse manuscrito e comprou a minha ideia na planta. Ele literalmente comprou a minha ideia na planta, assim. Então não era só uma ideia sem o livro, mas já estava pronto. Exato. Estava na planta, entendeu? Então aí depois eu botei o piso, sabe? Não estava na planta, não, mentira. Já tinha. Não tinha entregado a chave ainda, mas estava construído já. Não foi na planta, entendeu? É isso que eu ia dizer, assim, você já estava ali com uma parte substancial da obra, a obra já estava, né, não, ela finalizada. Estava pronta, ela foi bem editada, mas estava pronta. A gente chama de um primeiro rascunho, né? Você estava com um primeiro rascunho ali já finalizado e tal, que é importante, né? Você ter uma história completa ali, se um editor pede para você, pô, me manda algo seu, você tem uma história completa, você não precisa ter um livro já pronto para publicação, porque esse é um dos trabalhos da editora. A editora vai, né, ler, reler, editar, revisar, então vai haver todo um processo editorial ali, mas se você quer vender para uma grande editora, hoje em dia, no Brasil, né, eu acredito que uma das melhores maneiras seja realmente você investir em ser visto, estreitar laços, né? E existem várias formas de você fazer isso, mas não existe um caminho só a ser percorrido, né? Essa que é a grande verdade. O que a gente pode dizer é, por regra, editoras grandes aqui no Brasil não leem manuscritos, não estão abertas a receber histórias para avaliar. Por regra, forma aleatória, de forma aleatória. Vou mandar meu livro para editora tal. Não é assim que funciona, tá? Não, realmente. Na verdade, é mais ou menos, mas fez o que você falou. Você tem que ter já contatos, você tem que ter um agente, você tem que estar numa situação na hora certa, no lugar certo. Não vai ser assim, você vai pegar o e-mail da editora, tipo, editora@contato.com.br e vai mandar o seu manuscrito. Isso vai dar em nada, assim, não é assim que você vende uma história, né? Mas eu acho que você falou... Desculpa, só acrescentando, você falou de agente, você é um exemplo de que não há a necessidade de ter, mas você pode se beneficiar de ter um. Sim. Então, assim, são os caminhos, né? Ou você vai ter contatos, ou você vai ter agente, ou às vezes você vai ter agentes de contato. Às vezes você vai ter uma oportunidade totalmente fortuita. Às vezes você vai ganhar um concurso. Às vezes você vai, sei lá, você tem muitas formas. Eu tive a minha experiência aqui, quando eu falo que foi uma construção, uma venda de anos, é que eu participei de vários projetos. Eu tive a Mafagafa, depois a gente teve juntos a Mafaverna. Eu tive o Curta Ficção, né? Participei do Curta Ficção, participei de todos esses projetos, e isso foi me criando uma espécie de... eu vou dizer assim, entre muitas aspas, essa palavra, reputação. Uma trajetória. Mas a ponto de a pessoa vir atrás de mim, né? Uma editora vir atrás de mim e falar: você tem algo que eu possa ler? Não foi uma venda garantida, isso é muito importante de dizer. A editora leu o material e falou: gostei, porém, vamos mudar isso. Se eu não topasse, por qualquer razão, o livro não ia ser vendido. Então, é um caminho diferente. E agora tem uma outra parte da venda por editoras que eu ainda não vivi, que daí depois eu vou ter que fazer um evento aqui, que é vender o livro já publicado. Porque, claro que a editora tem o trabalho de marketing dela e tudo mais, mas existe também ali, não é uma responsabilidade, mas eu acho que existe uma possibilidade de você, como pessoa que escreveu aquele livro, vender esse livro
nas suas redes sociais, em eventos, não digo vender necessariamente pegar o livro e vender na mão da pessoa, não é ser um vendedor, mas é tipo falar do seu livro, fazer com que mais pessoas saibam do seu livro. Essa parte, até que eu comecei, eu acho, porque de vez em quando eu falo no Instagram, eu posto uma coisa aqui, outra ali, eu sei de muita gente que sabe que meu livro vai sair, que tá esperando o meu livro sair, que já tá com essa expectativa. Então eu acho que vai ter essa etapa ainda que eu tenho muito a aprender, mas depois eu vou compartilhar tudo aqui. E aí, em termos de remuneração, novamente, ela funciona de forma diferente da remuneração por revistas lá de fora, né? Então, Sim. as revistas lá de fora vão remunerar você em dólar e vão fazer isso por meio do PayPal ou de algum banco que você tenha no exterior e tudo mais. Então, a remuneração ela vai ocorrer dessa forma, uma única parcela. Exatamente. Uma vez que eles adquiriram os direitos de publicação, eles vão fazer esse pagamento de uma vez só, e é isso. Depois você pode até revender essa história aí como um reprint, mas a gente pode falar disso mais para frente, porque eu acredito que se você já chegou na fase de vender essa história pela segunda vez, você já está bem avançado no mercado. Então, a gente pode ter essa conversa em um outro momento. Mas numa editora, você geralmente vai receber um adiantamento. E o que é o adiantamento? A editora vai pegar ali uma quantia, ela vai dar essa quantia para você, ela vai fazer esse repasse para você, e quando começarem as vendas do livro ali, você tem direito a um percentual. Então, esse adiantamento, ele é um valor que, até que você tenha a venda dos livros que cubra esse adiantamento, você não vai receber nada além do adiantamento. Uma vez que a editora vendeu os exemplares ali que já somam o suficiente para pagar esse adiantamento de acordo com a porcentagem que é dedicada a você, né? Então, 5% vai para o autor, 10% vai para o autor, 8% vai para o autor. Então, você vai ter que ver o que está no seu contrato. Uma vez que a quantidade de livros que foi vendida bate o valor que você já recebeu, você passa a receber ali pagamentos que podem ser aí semestrais, anuais, a depender de como a editora se organiza financeiramente, e você vai recebendo de acordo com o número de exemplares vendidos, né, com a remuneração que está lá no seu contrato, a porcentagem que está no seu contrato. E é por isso que é importante, se você tem um livro numa editora, você querer que esse livro venda ao máximo, porque se você já tiver batido o adiantamento, você vai receber proporcional a isso. Se você vender menos do que o suficiente para cobrir o adiantamento, tudo bem. Uma editora de verdade, uma editora séria, ela simplesmente vai arcar com aquele adiantamento que ela te pagou. Se você vender um exemplar, ela te pagou não sei quantos R$1.000 de adiantamento e você vendeu um exemplar, que pena para a editora, pena para ela, você continua com o seu dinheiro, aconteça o que acontecer, né? Se for uma editora convencional, séria. É por isso que a gente sempre fala, editora né? Convencional, porque vai ter outros formatos aí duvidosos, que se você não vender, você tem que arcar com prejuízo. Não existe isso. Não estamos falando de editora porque o dinheiro... Exatamente, o dinheiro tem que estar fluindo para você. Exato, mas supondo que você realmente já recebeu o que você recebeu de adiantamento, né? Então, fazendo um cálculo bobo aqui, se a editora pagou para você R$100 de adiantamento, é bem mais que isso, mas para simplificar. E a cada livro vendido, você recebe 10%, o livro custa R$100, então você recebe R$1 a cada livro vendido. Quando você vender 100 livros... Que conta é essa aí? Faz de novo essa conta. Eu fiz bem simplificado. O seu adiantamento foi R$100. Tá. O livro custa R$100 e você recebe 10% do livro. Eu falei errado. Então você vai receber R$10 por livro, certo? Isso. Quando você vender 10 livros, você vai ter recebido R$100 já de pagamento de direitos autorais. Aí compensou, cortou o seu adiantamento. Você recebeu 100, você pagou 100, né? Você deveria ter recebido 100 e a editora não te pagou. A partir de agora, o que você vender, a cada livro R$10, então vendeu 1.000 livros, R$1.000 lá, R$10.000, aí vai para você. Só que daí, como você falou, né, semestralmente, anualmente... A editora não te pagou. A editora te pagou de forma não, adiantada. Eu sei, eu tô falando que você vai vender isso, se bater 6 meses e você só estiver vendendo isso, a editora não vai te pagar nada. Vai ficar para o próximo acerto de contas. Quando compensou os R$100 R$100 valor fictício, de adiantamento, tudo que você vender, a porcentagem lá que tiver negociada no seu contrato, a cada 6 meses o acumulado, a cada 1 ano, vai depender da editora, você recebe, tá? Mas aí é isso, né? Você tem... Então, assim, é interesse seu continuar vendendo esse livro,
porque daí você vai receber valores maiores de direitos autorais, e é o que a gente quer. Para a editora também é positivo, para você é positivo. Então, eu acho que vender o livro para a editora é só o começo, depois você tem que fazer o livro vender para os leitores finais, assim. Não Então, só você tem você, mais uma né? Não só jornada. você. Assim, não é, que nem eu até falei, isso não é uma responsabilidade do autor, mas é o seu interesse. Então, você vai trabalhar dentro das suas possibilidades para que o seu interesse se concretize o mais rápido possível. Exato, meu amor. E também, falando em financiamento, catarse.me/FGnialidades. FGnialidades, apoie este podcast aqui para vocês continuarem aí recebendo informações sobre escrita, sobre criatividade também, falando de mercado editorial, enfim, tudo que a gente faz por aqui, mais um pouquinho, tá lá com recompensas. A partir de R$10 vocês podem já ajudar a gente, mas tem recompensa lá, dona Jana, para mandar SOS, tem recompensa para ganhar feedback por áudio, vai ouvir a nossa vozinha aí no WhatsApp de vocês, e tem a tiragem dos guias que tá fazendo sucesso, meu amor. Então, ó, é só entrar lá e apoiar a gente. Por quê, meus amores? Porque se vocês apoiarem a gente, vocês estão fazendo com que essa venda que a gente está fazendo aqui agora seja bem sucedida. E é isso que vocês vão poder fazer também com as obras de vocês, caso vocês queiram. Então, uma maneira realmente de você vender a sua história é você optar por um financiamento coletivo, certo, Jana? Certo. Nossa, foi muito vendedor agora. Parabéns. Aprenderam aqui. Isso, olha aí, parabéns pra ele. Parabéns pra ele. Mas sim, o financiamento coletivo. Bom, vamos ver quantos foram convertidos, hein? Vocês vão me dizer se eu realmente mandei bem. Eu vou ver os números lá, a partir de quando esse episódio foi lançado. Vamos lá. Boa. Mas o financiamento coletivo nossa, assim, uma modalidade, digamos assim, né, de publicação que exige venda também para o leitor final, nesse caso, né? Então, você vai ter um projeto que você quer, né, financiar, então você vai apresentar esse projeto para os futuros leitores e vai depender desses leitores comprarem por antecedência seu livro. Então, é como se fosse uma grande pré-venda em que você promete, vou vender isso aqui, você vai pagar tanto, vai para uma plataforma e tal, e se você bater aquela meta, né, na maior parte dos financiamentos, você faz o projeto, senão você não faz. Tem alguns projetos que permitem até que você arrecade só uma parte do dinheiro, mas é muito importante saber vender esse projeto para pessoas que estão além da... É diferente de quando você tem um livro e você está vendendo o livro para a pessoa, ela pagou, ela recebeu o livro naquele momento. O financiamento coletivo, você está vendendo uma ideia praticamente. Então, você tem que ser convincente, você tem que ser confiável, porque a pessoa tem que confiar que ela vai botar o dinheiro dela ali, e dali 6 meses, muitas vezes, às vezes até mais tempo, vai receber o livro. Não é uma coisa, não é uma coisa imediata, né? Mas o financiamento coletivo, acho que ele joga com uma coisa muito legal, que é essa coisa de você fazer parte de algo. Então, muito leitor, ele vai querer apoiar, porque ele sabe que o livro, o apoio dele vai fazer com que aquele livro exista, né? E isso é um prazer muito grande para as pessoas, assim, que já tem autores que elas gostam, profissionais que elas gostam, às vezes até editoras, que elas querem que aquele projeto dê certo. Então, você joga um pouco com isso também. Exato. E aí, dona Jana, eu acho que o próximo tópico, ele meio que acaba se conectando já também com a parte de ganhar leitores, né? Porque a gente pode falar de fazer livro vendendo os exemplares da sua obra aí em eventos. E para você conseguir fazer isso, você vai ter que ganhar um leitor lá na hora, né? No seu, com toda a sua lábia aí, né? Com todo o seu charme, você vai ter que, de alguma forma ali, se conectar com uma pessoa e despertar nela o interesse por adquirir a sua obra. E aí, como fazer isso? Como é que eu vou vender minha história nesse ambiente? Primeiro, se a gente está falando de venda em eventos, vá ouvir ou assistir o episódio que a gente falou sobre eventos. Vai estar em algum lugar por aqui. Meninos da técnica irão deixar os links para vocês, ou na descrição, nos comentários, ou enfim, cards aqui, em algum lugar vai ter. A gente falou bastante sobre isso, mas é um espaço que você vai ter essa dinâmica imediata ali com pessoas que estão no evento, e esse evento é um lugar onde tem concorrência. A pessoa está com um dinheiro ali, né, limitado, que ela quer gastar em vários lugares. Então, você vai ter, como o Diogo bem disse ali, que botar toda a sua lábia para jogo para vender, mas é um lugar também para você construir já pessoas ali que não necessariamente vão comprar o seu livro de imediato, mas que vão começar a seguir o seu trabalho, que vão começar
acompanhar o seu trabalho nas redes sociais, por exemplo. E aí, depois, em um outro momento, a pessoa vai comprar o livro em e-book, por exemplo, se ela estiver sem grana e tal. Então, os eventos você vai ter essa possibilidade de vender ideias também, né? Vender a sua personalidade como uma pessoa que vale ser seguida, como uma pessoa que vale ser acompanhada, como uma pessoa que vale ser observada para que no futuro você venda de fato livros para essa pessoa, né? Então, eventos ele realmente faz essa boa ponte entre vender para fazer dinheiro e vender para ganhar leitor. E assim, só falando sobre a parte do dinheiro, gente, tudo vai depender, é claro, de quanto custou para você estar ali naquele evento, né? Quanto você teve que investir. Sim. Então, o que a gente vê muito na prática existem várias ocasiões nas quais autores se propõem a participar de eventos e acabam tendo prejuízo. Isso é muito comum, extremamente comum, tá? Extremamente Sim. comum. Por quê? Porque Talvez você mais tentou... comum do que o oposto. Do que ter lucro, né? Exato, É. exato. Então, é muito importante a gente dizer isso aqui. Por quê? Existe essa, de certa forma, ilusão, principalmente da galera que está começando agora, de que você estar no evento basta para que você venda. Isso não é verdade. Pelo contrário, quanto maior o evento, mais competitivo, mais gente circulando, só que mais gente também concorrendo aí pela atenção dessas pessoas que estão circulando ali. Então, é Exato. realmente difícil. Faça os cálculos, bote na ponta do lápis. Se você está num evento para fazer dinheiro, bote na ponta do lápis todos os custos que você está tendo. Então, o transporte, a estadia, se você estiver em um outro estado, o quanto você pagou para estar ali naquele stand, né? Se você pagou alguma coisa ou não. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Alimentação, o seu tempo é dinheiro, porque nesse tempo você poderia estar escrevendo uma outra obra, né? E isso é uma crítica muito grande que a gente tem quando a gente fala aí dessas empresas que se chamam de editoras, né? Porque na teoria, né, se você está botando os autores ali para ficar vendendo, né, vendendo, quando é que eles estão escrevendo, né, também? Então, uma das milhares de críticas que a gente tem aí a esse modelo aí que a gente vê, né, não de hoje, já tem bastante tempo, é esse, né, porque autores deveriam estar focados em escrever. É claro que você pode sim participar de eventos para ganhar visibilidade e tudo mais, mas assim, vamos combinar que se você está dentro de uma Bienal, no stand de uma editora, entre milhares de pessoas, você não está tendo tanta visibilidade assim. Talvez você tivesse mais visibilidade se você estivesse numa mesa, né? Se você estivesse participando de algum evento ali dentro da Bienal, no qual você realmente tivesse um destaque maior, num palco, enfim. Existem várias coisas que você deve levar em consideração aí. Mas, indo por essa parte aí de como conquistar, dona Giana, leitores, eu acredito que muitos dos leitores que nós conquistamos foi com base na comunidade, ou nas comunidades nas quais nós nos inserimos, certo? Ou criamos até, né? Sim, O que você e a tem a comunidade, dizer? a comunidade eu acho que ela é bem abrangente, né? Vão ser pessoas, amigos seus, literalmente, pessoas com as quais você interage toda hora e tudo mais, mas não necessariamente pessoas que te conheceram e que, como eu falei, elas compraram aquela persona sua, compraram aquela ideia de que um dia você vai publicar alguma coisa, então a pessoa nunca leu nada seu, mas ela te conhece, ela gosta de você, ela te acompanha, ela às vezes é sua amiga, né? Mas como eu disse, não necessariamente. Então a comunidade ela realmente traz essa proximidade que faz com que no momento em que você tenha algo para comprar, seja natural a pessoa, pela afinidade que ela criou com você, querer ler aquilo, se for óbvio, né? Um gênero que ela gosta. Às vezes nem isso, às vezes amigos. Você tem um amigo que tá publicando um livro de um gênero que você não necessariamente é o seu gênero favorito, mas, pô, você sabe quanto a pessoa lutou por aquilo, você acompanhou o processo, você viu ela trabalhando e tudo mais. Aí, não, então eu vou apoiar, né? E aí pode ser um financiamento coletivo, pode ser o livro direto, pode ser, né, a venda ali de uma editora e tudo. Então, a comunidade eu acho que realmente é uma grande força, assim. E o legal da comunidade é que ela se retroalimenta. Então, ela vai crescendo. Você vai publicando seu livro, outras pessoas vão comprando seu livro, elas vão fazendo parte da sua comunidade. Você vai criando uma... Eu vou usar aqui, vai parecer meio exagerado esse termo, né? Tipo uma fanbase, assim, né? Parece que é uma coisa muito grande. Mas é verdade, você vai conhecendo pessoas que são fãs
ou do seu trabalho, ou da sua personalidade, e elas vão estar ali dispostas a comprar coisas que você lançasse. Clubes do livro também, né? São oportunidades bem legais, hein? Então, se você conhece, né, organizadores de clubes do livro e tudo mais, é um lugar legal para você conseguir realmente leitores, pessoas que vão discutir a sua obra e tudo mais. Mas tem uma coisa, Jana, que a gente acabou nem conversando em off, mas me ocorreu agora, que é muito boa para a gente encaixar no episódio de hoje, que é falar sobre premiações. Porque premiações podem ser uma ótima oportunidade aí de você conseguir dinheiro, porque muitas delas, não muitas, né, mas algumas delas remuneram com quantias bem interessantes, né? Mas geralmente só a pessoa que ganha, então é bem difícil, mas sim, é um caminho legal. E pode sim te dar visibilidade. Então, né, sim, você aí conseguir uma premiação, e aí a gente está falando, é claro, de premiações que sejam reconhecidas, prestigiadas, podem realmente ser uma boa fonte de renda. Então, existem também armadilhas editoriais? Existem, né? A gente já falou de premiação também, a gente tem um livro falando sobre as armadilhas do mercado editorial, né? O Guia dos Escritores Perdidos, que está com um link aqui também no comentário fixado. Então, existem muitas premiações aí que vão cobrar, e assim, o problema não está em cobrar, porque a gente entende que algumas premiações renomadas aí cobram também porque tem custos envolvidos e tal, mas existem algumas premiações que não vão te dar esse retorno, né, financeiro, não vão te dar esse retorno de visibilidade, né, fazer com que você conquiste autores, talvez até uma vaga de publicação aí dentro de uma grande editora e tal. Então, premiações são interessantes, mas vocês precisam ter muito cuidado com qual premiação mirar. E assim, eu não diria que é algo que dá para você também ficar investindo muito, porque foi o que a Jana falou. Não na verdade, são as exceções que conseguirão aí chegar no objetivo, que é conseguir ser premiado e tudo mais. Então, é só uma pessoa, geralmente, dentro de uma categoria. Enfim, não é tão fácil assim. Exato. Mas sim, um caminho para você conseguir tanto visibilidade quanto dinheiro, né? Como você falou, também acho que é um ponto que faz essa ponte entre essas duas vendas. Mas, assim, a venda daí já é diferente. De novo, assim como nas revistas lá fora, o que vende geralmente é o próprio livro. O próprio livro vai se vender para esses prêmios, né? Você não precisa fazer uma apresentação, exceto alguns eventos que mais recente começaram a existir, uns eventos de pitch. Daí a gente pode falar de pitching, né? Em algum momento, assim, o que é isso aí de pitch. Aliás, quer falar sobre o que é o pitch? Como apresentar a sua história? Você vai o quê? Eu vou equalizar você? Meu Deus. Quem não tenta tu de vidro que atira a primeira pedra, viu? Meu amor, eventos de pitch. Você nunca foi no show da pitch? Que isso? Meu Deus. Só a galera mais 30 entendeu isso aí, meu amor. Mas vamos lá. Meu Deus do céu, parabéns. Mas vamos lá, o que é pitch? Pitch é um termo em inglês, né? Mas ele é basicamente um pequeno resumo que você pode fazer da sua história de uma forma que ele seja atraente e que ele convença a pessoa com a qual você está falando que ela quer ler aquela história, né? Então, existe um monte de regra aí que você vai encontrar, fazer pitch, tempo do pitch de elevador, é um termo que você vai encontrar, não vou entrar a fundo nisso, mas eu acho que sim, pode ser uma boa ideia, um bom exercício, você desenvolver um pequeno texto que sirva para você casualmente falar sobre o seu livro com alguém. Porque, assim, raramente a pessoa, num evento ou não, na vida real, enfim, ela vai ter meia hora para ouvir você falando como você pensou no seu livro, a trama, o personagem, nananana, a pessoa vai se perder, é muito difícil você acompanhar uma história que você não conhece dessa forma. Então, o pitch tem que ser assim, sei lá, alguns amigos embarcam numa jornada para destruir um anel que vai acabar com o mundo, vai jogar o anel no fogo, vai botar fogo no anel, queimar a rosca. Assim, empolguei. Amigos reunidos para destruir um anel. O que você tá falando, dona Joana? É um maravilhoso pitch. Pode ser o Brokeback Mountain, pode ser Senhor dos Anéis, cabe a você saber de quem que é esse pitch. Que loucura. Mas por isso que a gente não tem visibilidade alguma. Olha isso. Olha o nível que chegou esse podcast. Mas brincadeiras à parte, eu estava falando aqui, sério, que esse teu pitch, você não vai... Se alguém te perguntar sobre o que é Senhor dos Anéis, você não vai pegar e vai falar, tem o Frodo, tem o Bilbo, aí tem o Gollum, aí tem o coisa, aí você vai contar toda uma história do Sauron. Não, você vai fazer um resuminho ali que seja 2, 3 frases e a pessoa vai falar, pô, quero saber mais, entendeu?
Verdade, meu amor. E já que a gente aqui não é só de falar, a gente é de fazer, vocês vão aproveitar o espaço aqui nos comentários para fazer um pitch das histórias de vocês. Então, Boa! vendam as histórias de vocês. Pode vender mais de uma, tá liberado, tá? Tá Então, liberado, tá liberado. 3 linhas. A gente faz o quê? 3 linhas do pitch? É isso para a É, galera 3 vender a linhas tá bom, história? né? 3 Então, linhas ó, tá bom. 3 linhas. Vendam as histórias de vocês. Façam propaganda dos livros de Curtam as vocês histórias aqui, uns das dos histórias outros de aí. vocês. Curtam, comentem se vocês gostaram nos pitches um dos outros Boa. aí também, porque a gente está de olho, hein, dona Jana? A gente está de A gente olho. tá de olho. Pode ser que Pode ser. tem editoras de olho aqui. O que é isso? É Será? verdade, vai saber. Olha, Ó, pode será? comentar tanto no YouTube quanto no Spotify também, porque a gente também tá no Spotify. Beleza, gostei. Muito bom, dona Jana. Bom, então vamos prosseguir aqui, porque existem mais coisas aqui que eu gostaria de trazer, né, para a sua atenção. E vamos lá, né? Se eu estou procurando leitores aí, pode ser que em algum momento eu também me depare com rejeições. Como é que a gente vai Sim. lidar com rejeições aí ao tentar vender a nossa história? Sabe como? Você vai pegar e você vai escutar o nosso episódio sobre rejeições. Lá a gente verdade! lá a gente Boa, destrincha exatamente como lidar com rejeições. Mas acho que assim, a regra, se você quiser, eu vou resumir o episódio para você aqui, vou fazer o pitch do episódio. O pitch do episódio para vocês é um episódio em que a gente fala que você tem que continuar fazendo. Você não pode parar por causa de uma rejeição. Você tem que continuar fazendo, que, né, quanto mais coisa você tiver para vender, mais chance você tem para vender. Cara, e eu queria muito falar sobre como vender sem ser chato, tá ligado? Ser aquele mala. Principalmente em evento. Em evento sempre tem aquela galera mala que fica. A primeira coisa para você fazer com que eu não compre um livro seu é você segurar no meu braço. Eu tô passando e você segurando no meu braço. Cara, pior coisa que você pode fazer é abordar alguém assim, e isso sim acontece, tá? Realmente acontece. Então, meus amores, eu entendo que vocês estão lá, pô, principalmente autor que está começando agora, tá naquela pilha e tal, pô, quer vender, mas se vocês estão abordando as pessoas de uma forma muito inquisitiva, de uma forma muito, eu diria até agressiva, a tendência é que você não consiga vender porcaria nenhuma, tá? E aí, vamos lá, eu entendo até que, fora essa questão, né, de quem está começando e tal, a depender de onde você esteja colocado ali, existe uma competitividade, existe uma cobrança. Já ouvi falar de até empresas que, né, se dizem editoras cobrando meta de autor. Imagina, Jana, você paga para publicar um livro, você ainda paga, tem que ser vendedor. você pegou o dinheiro, você botou lá, e aí a pessoa tá lá, você tem meta. O cara vira seu chefe. Você tem meta para bater. Mais meta na vida. Meu Deus. Você está pagando para ter chefe, dona Jana. É isso. Triste demais, você tá pagando para ter chefe. Não caiam nessa. Por quê? Porque você está nessa de que eu tenho que bater a meta, eu tenho que vender, eu vou ser o melhor vendedor e tal, não sei o quê. E aí você está fazendo o quê? Você está transferindo toda essa ansiedade para o seu leitor. E o seu leitor não tem porra nenhuma a ver com isso. Ninguém tem nada a ver com isso. Se você aceitou jogar esse jogo e tal, é uma questão sua. Só que a partir do momento que você está transferindo isso para outras pessoas, a última coisa que vocês vão conseguir é um leitor. Mas eu consegui vender. Irmão, se você conseguir vender enchendo o saco de alguém, você pode ter certeza que essa pessoa nunca mais vai comprar nada seu. Nada. Se essa pessoa só comprou porque ela foi constrangida a comprar, você está no pior dos mundos. Porque essa pessoa nunca mais vai comprar nada. E a gente já ouviu casos de pessoas que compraram porque se sentiram realmente constrangidas ou até coagidas, sabe? E depois falaram, nossa, com raiva. Nunca mais. Não vou ler, sabe? Vou tacar fogo, vou seguir. Mas assim, rapaz, ó, temos a técnica tá falando. Ó. Isso aconteceu comigo e eu joguei fora o livro de raiva. É isso, cara, tá vendo? Tá vendo como acontece? É exatamente isso. Então, pelo amor de Deus, muito cuidado em onde vocês estão se metendo, porque vocês não podem passar isso para os leitores de vocês, tá? Não é uma prática legal, não é uma prática sustentável, não vai ser bom para você, né? Nem a curto, nem a longo, nem a médio prazo.
evitem ao Sim. máximo. E como responder a pergunta de como vender sem parecer chato? Primeiro, perguntar se a pessoa tem interesse em ouvir você falar sobre o livro. Segundo, ter um pitch eficiente. A pessoa está no evento, ela não é, o pitch tem que ser o que vai vender, porque aí tem um monte de formulinha que você vai encontrar para fazer o pitch dela. Não é uma questão disso, é uma questão de você passar num tempo razoável para que a pessoa não fique presa com você ouvindo você contar, se confundir, falar errado, e aí falar de um jeito que a pessoa não está entendendo mais nada, porque você já foi e voltou, né? E aí a pessoa meio que perde o tempo dela, você perde o seu. Então, assim, pensar num pitchzinho, uma coisa rápida, e fala, meu livro é sobre isso, isso e isso. Se você quiser saber mais, tá aqui, tem a sinopse, vira, vai falar com uma outra pessoa, deixa a pessoa ficar com o livro na mão ali, pensando sozinha. Leia também a situação, se você tá falando com a pessoa tá olhando pro lado, tá tipo, só querendo ir embora, aquela pessoa não vai comprar seu livro, entendeu? Deixa aí, segue o baile, né? Fala muito isso, vou estar aqui até tal dia, viu? Se você quiser autografado, por exemplo, eu vou estar aqui, pra sair e tal. Então, você meio que ter a sensibilidade, eu acho, né? De ver, de saber que a pessoa tá num evento que já é super estressante e que a pessoa tem coisa para fazer, tem os tempos, tem os lugares que ela quer visitar ali. E se ela demonstrou interesse ali, quanto mais rápido você explicar sobre o que é sua história e mais você deixar a pessoa livre para pensar no que você acabou de falar e decidir por conta própria se ela quer ou não comprar o seu livro, melhor. E uma outra coisa a gente vê com muita frequência, né, a galera a todo custo tentando emplacar algo em rede social para vender a própria história. Gente, muito cuidado para que vocês não acabem trabalhando para a rede social, porque é o que acontece em 99% dos casos. Você está lá, você está gerando conteúdo para a rede social, você está deixando de escrever para gerar conteúdo para a rede social, às vezes você está pagando post patrocinado, você está injetando dinheiro para a rede social e, no fim das contas, você não converte em venda de livros. Por quê? Porque você já tem ali 1.000, 2.000, 5.000, 10, 15 mil pessoas fazendo a mesma coisa. Então, parem com isso de achar que, se eu não tiver em rede social, eu não vou vender e tal, não sei o quê. Existem maneiras e maneiras de você se fazer presente em redes sociais. Se você ficar tentando replicar trend, replicar dancinha, fazer não sei o quê, você está trabalhando com uma rede social. Se você está se divertindo, se está sendo legal para você e tal, é outra história, é outra história. A gente cansou de, sabe, uma vez a gente gravou uma besteira, grava outra e tal, fazendo não sei o quê, beleza. Mas assim, virar realmente um empregado da rede social é que é um grande problema. Então, se isso está te gerando ansiedade, eu tenho que publicar não sei quantos posts por semana, tem que não sei o quê, você não tem nada. Para com isso. Sim. Para de achar que se você não fizer isso, você não vai vender, sabe? Sim. Mas Diogo, tem que ter presença em rede social para vender não sei o quê. Porra, tem. Tem mesmo? Será que tem? Mas eu não sou conhecido, mas eu não sou não sei o quê. Beleza, mas será que você tem que ter a presença que todo mundo tem? Será que você tem que ficar fazendo a mesma merda que todo mundo tá fazendo? Tem que ficar dançando a mesma música? Tem que botar a música da trend? Tem que botar não sei o quê? Você não tem nada de novo a acrescentar, então? Eu não tô falando que você tem que inventar a roda, mas assim, não dá para você entender quem você é e aí passar uma imagem realmente do que você é para o seu leitor, que eu acho que isso conecta muito mais do que você tentando a coisa, porque assim, mas fulano tá conseguindo visibilidade e tal. Será que tá mesmo? Será que essa visibilidade se converte em Será venda? que esse número de seguidores que ele tem virou número de vendas? Muitas vezes não. Esse número de curtidas... Você tem acesso às vendas dele, Jana? Porque eu não tenho. Eu não tenho, mas assim... Não, e às vezes você vê uma publicação viral, o cara tem 50 mil curtidas. Aí você vai ver um monte de gente que não é da literatura, que não tá nada aí com o livro, porque ele fez um conteúdo de humor. Sei lá, que não... E assim, o problema não é você querer ser um influenciador, você querer trabalhar com redes, tá? Ótimo, tem um monte de gente fazendo isso. Mas a gente tá falando de usar isso como uma ferramenta de venda, né? É uma ferramenta, sim. Você vai vender pela internet. As minhas primeiras vendas da minha vida todas, meu primeiro livro que eu fiz totalmente independente e tal, eu vendi tudo pela internet, no Facebook, na época. Sim. Foi 2000, sei lá vai pedrada, 14. Mas você não estava preocupada com funil de não sei o quê? Você não estava preocupada com tráfego pago de não sei o que lá? Eu estava ali conhecendo a galera, tal, falando do meu livro, indo em eventinho, tinha uns eventos que você organizava no Facebook. Nossa, outra época, assim, você fazia o evento
com toda hora faz uma publicação, não sei o quê, mas era para pessoas interessadas, era como se fosse um lugar fechado, que as pessoas interessadas iam e tal. Então, Eu acho que a última mensagem que a gente precisa deixar aqui é: vender não é fácil, tá? não. Vender livro, mais difícil ainda. E não caiam nessa de, não, mas isso é prático, mas isso não sei o quê. Vender livro, se vender livro realmente fosse uma ciência exata, né? Se desse para você replicar sempre o mesmo modelo e tal, você como autor, a gente sabe que como editora existem algumas coisas ali que você realmente vai ver uma renda consistente e tal, existem algumas tendências e tudo mais, mas você como autor não caia nessa balela de que, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo e tal, porque a gente vê muita gente aí que estoura, que tá conseguindo visibilidade de outras formas, sabe? E não seguindo a mesma formulinha que tá todo mundo tentando seguir em rede social. Então, assim, respeite-se, tá? Respeite também o tempo do seu leitor, de você formar o seu público leitor, sabe? Porque se você está sempre ansioso em vender, você está encontrando tempo para escrever? Você está encontrando tempo para ser Para quem formar você é como laços de escritor? verdade com Para se pessoas. conectar Exato. com pessoas? Porque acho que isso é uma das coisas que mais me deixa feliz no Fantástico Guia. A gente tem uma comunidade com dezenas de pessoas que realmente se importam umas com as outras, sabe? Sim. E isso é algo que eu tenho certeza que muito autor que está aí até com bastante tempo de estrada não conseguiu ter. E tudo bem, né? Mas assim, pra gente faz a diferença. Pra gente é legal, pra gente é significativo. Então, procure o que é significativo para você, o que realmente importa para você. Exato. Olha, É isso, meu amor. Vendemos bem? no final. Vendemos Acho que a gente vendeu bem. bem. Acho que a gente vendeu Vendemos bem bem o esse episódio episódio. de hoje. Meus amores, Ó, gostaram? tô vendendo a Deixem Fifi, lá. vocês querem? Vem Não, vai cá, vender nada. pra Que isso, mostrar. guarda. Ó, Guarda, gente, tô Fifi. vendendo essa fiapo de manga aqui, ó. É. Quem Olha quiser, lá. comenta aí. Eu quero. Aí a gente vai mandar pra vocês uma fotinho dela, assim. Tipo, eu quero do meu papai e da minha mamãe. Lembrando que quem tá ajudando a gente lá no financiamento tem acesso ao grupo com fotos exclusivas da Fifi ainda, né, Jana? A Fifi Olha tá só. tapando teu microfone, tá te silenciando. Não, isso Está aqui, te ó. silenciando ela, hein? Não me silencie, cachorrinha. Fifi, separe com isso. Ela vai comer o microfone. Não, Meus não. amores, então, vendam seus livros com responsabilidade, hein, dona Jana? Exatamente. E, beijo pra vocês. Fiquem bem. Beijo, querido.